Se você sai de casa com um copo de plástico, uma garrafa plástica, e sai fazer seus compromissos, deixa o carro fechado na rua, acabou. Aí essa água boa Aí não tem jeito, a água boa vai ficar ruim. Ficou contaminada. Mas se você colocar no inox, no vidro, essa água boa, ela não vai estragar. E nem vai perder as características. Vai continuar com o pH alto, vai continuar... Quanto tempo dura, digamos, depois que ela passou pela vela e se ela não em situações normais? Assim, porque em aberto assim, ela vai oxidar, tá? Ah, tá. Porque tem várias características nessa água que ela é diferente. Ela é antioxidante, ou seja, existe uma maneira de você medir isso. Ela é antioxidante. Ela é uma água, eu chamo água de funcional. Então, o que essa água faz? Ela faz uma hidratação funcional. O que é uma hidratação funcional? É uma hidratação capaz de gerar energia no ser humano que está tomando, tá? E também fazer mutação gênica. Ela tem um pouco a ver com a epigenética do Lair. Aliás, nasceu nesse meio termo. Assim como a nutrição funcional veio para mudar o mundo, e de fato mudou, né? Nós estamos introduzindo no mundo a água funcional. É a primeira empresa que se tem notícia que bate nessa tecla da água funcional. Então, nós temos um estudo publicado, inclusive o Dr. Júlio trouxe os estudos, a gente trouxe impresso. Legal. Tá? Um desses estudos, ele foca nas pessoas que têm problema de azia, tá? Gastrite, que é uma evolução, né? Então, a doutora Juliana Chaves é uma médica carioca, mudou-se para Belém para fazer mestrado, isso tem já uns 5, 6 anos. Com 15 dias que ela estava em Belém, ela desenvolveu uma dor de estômago, uma azia. Comia, dava azia. Bebia café, dava azia. Ela foi olhar o rótulo da água que ela estava bebendo. Aí estava lá um pH em torno de 4. O pH da água, do rótulo da água, porque Belém é isso mesmo. Lá no norte, pior ainda do que aqui, né? Pelo excesso de material orgânico dentro da... Acidifica todo, então... Ela pegou e fez uma pesquisazinha, nós temos uma loja em Belém. Aí ela encontrou a loja da Colive, com essa proposta de eliminar a acidez, e ela comprou um filtro nosso. 15 dias depois, a dor sumiu, desapareceu. Resolveu o problema dela. Aquilo intrigou ela. Ela procurou o nosso gerente lá, e aí, dali a pouco, o meu telefone tocou. E ela fez uma proposta para a Colive. Por que vocês não fazem um estudo clínico dentro do CRM, com o hospital envolvido e tal, para ver o que tem nesse negócio? E nós topamos. Aí foi escolhido 50 pacientes, foi feita metilação de RNA, foi feita endoscopia nos 50 pacientes, passou pelo Conselho de Ética do CRM estadual do lado do Pará, foi feito do hospital da base naval junto com a Federal do Pará. O resultado desse estudo foi publicado numa revista americana indexada, classificação A1. Nós somos a primeira empresa brasileira que conseguimos publicar um estudo científico provando que nós mexemos em 4 microRNA do aparelho do esôfago, que quando eles se expressam, eles impedem que a doença, que tem uma inflamação, se torne pré-maligna e, consequentemente, câncer. Olha só a importância. Então, todo mundo que, por exemplo... Em quanto tempo já mostra uma mutação positiva sensível? Cara, de 60 a 90 dias. Em 60 dias você vai ter a sintomatologia controlada. Na realidade, a água faz expressar os genes mais saudáveis, né? Inclusive, esse ano, o prêmio de Nobel de Medicina foram para 2 médicos que estudaram justamente esses microRNAs no ano de 2000. E isso envolve a epigenética, né? Porque assim... Por que eu tenho 2 irmãos... Então demorou 24 anos para o prêmio sair? Exatamente. Sair. Mas já houve estudos, que agora consolidou, né? Durante 20 anos fizeram estudo e viram a importância desses microRNAs. E agora eles receberam um prêmio, né? Por que eu pego, assim, às vezes 2 pessoas, irmãos gêmeos, e um é obeso, tem hipertensão, osteoporose, e outro é magro e saudável? Porque o próprio alimento, que o Sidney estava falando, existem alimentos funcionais, existem alimentos, e a nossa dieta ocidental ela é muito ácida. E ela faz expressar genes que começam a desenvolver hipertensão. Então, principalmente uma dieta que gera acidose metabólica de baixo grau, né? Ela faz o rim ter que expulsar... O rim tem que expulsar os alimentos ricas em açúcares, né? Adoçantes, conservantes, ricas em proteínas, né? E o que combate isso são justamente os minerais alcalinos, né? Então, os minerais alcalinos compensam. Então, quando eu tenho uma dieta que gera acidose metabólica de baixo grau,
vai fazer o rim acidificar mais, isso gera hipertensão, cálculo renal, osteoporose, porque a célula, os nossos ossos são ricos em minerais alcalinos. E quando eu tenho uma acidose metabólica de baixo grau, a gente perde substância óssea, magnésio, cálcio dos ossos, né? E hoje tem estudos, tem o maior estudo já publicado nos Estados Unidos, foi com enfermeiras, com 300 mil profissionais da área da saúde, e eles mostram exatamente isso, que a acidose metabólica de baixo grau aumenta o risco de diabetes, hipertensão, obesidade, né? E tem um estudo de água que mostra que quando a gente dá uma água ionizada, rica em minerais alcalinos, tu consegue reverter essa acidose metabólica de baixo grau. E que tu consegue proteger contra a doença cardíaca. Esse excesso de aumento de doenças por causa da dieta, tu consegue combater com uma água ionizada, rica em minerais alcalinos, né? Não adianta ser só uma água alcalina, né? Se tu passa em eletrólise e tem uma água alcalina de 10, 14, tá? Ela é uma água alcalina, tá? Mas ela não reverte esse processo. Tu precisa ter minerais alcalinos que conseguem reverter esse processo. Era isso que eu queria perguntar, porque uma coisa que eu não entendi direito até hoje, e já vi médicos falando, eu lembro de uma vez o Dr. Drauzio Varela gravou um vídeo no canal dele desbancando essa tese da água alcalina, e aí o argumento principal dele era simples, falando de que como o estômago já tem um pH muito ácido por causa do ácido clorídrico... Ele mata o pH da água. E aí, e aí eu nunca entendi a diferença também, que você citou agora, da diferença da água alcalina para da água de pH baixo e ionizada. Mas o que o Dr. Drauzio está falando, ele está corretíssimo. E esse é o grande diferencial. Porque a água alcalina, sem preparo, para ser uma água funcional, o pH dela não vai aguentar chegar nem no estômago. Então ele vai morrer já no esôfago. Nós temos um pH abaixo, em torno de 6,5 aqui na boca, a saliva. E o esôfago começa a ficar mais ácido. Então quando chega no teu estômago, que é um pH de mais ou menos entre 2 e 3, o pH morreu. Então não existe absorção de água alcalina. Mas o que foi que nós descobrimos? E aí nós mudamos os estudos em cima disso aí, e talvez, com todo o respeito que eu tenho pelo mega Dr. Drauzio, eu acho que isso aí ainda não chegou, porque é novo, né? É o seguinte, existe um componente da água, que a água tem pH, ORP, TDS, tem uma série de coisas. Existe um componente também publicado na revista Nature em 1995 chamado PRAL, que chama potencial renal de carga ácida. Então, o que eu faço? Eu tenho alcalino e eu tenho alcalinidade, tá? Então. A alcalinidade é a resistência ao meio ácido. Então, você tem que ter um componente a mais na água alcalina, que 99% das águas alcalinas não tem, porque as pessoas não sabem disso, que eu faço a água chegar no estômago alcalina. E ela vai entrar em luta com o estômago. Ela vai perder. Ela tem que perder. Senão eu entro em alcalose metabólica e pronto, não dá. Você não pode nem entrar numa alcalose maluca, nem numa acidose maluca. Você tem que ter um equilíbrio ácido básico bacana. Mas quando eu mexo com a estrutura do meu estômago, eu aumento. Vamos supor, eu vou aumentar por uma fração de segundos o pH de 2 para 3 ou para 4. Que pH também é uma maneira de falar com o público. Isso é medido em milivolts, é uma energia, tá? É uma energia na membrana celular. Que no caso do estômago é bem baixa. É 282 milivolts positivo. As células todas nossas trabalham com menos 25 negativo, tá? Menos 25. Mas vamos lá, vamos falar do pH. Quando eu aumento o pH do estômago, eu aciono uma coisa chamada bomba de prótons. A bomba de prótons. Solução protônica começa a entrar em ação, tá? Então eu não tenho eu não tenho um tanque de ácido clorídrico pronto aqui dentro para quando eu comer um bife ele despejar e derreter o bife. Não. Quando eu como bife, o pâncreas aciona e começa a produzir. Muito bem. Quando eu começo a produzir o ácido clorídrico, e o ácido clorídrico ele é feito de uma fórmula, o subproduto dessa produção, existe um resíduo. Esse resíduo chama-se bicarbonato de sódio. Enquanto o ácido é despejado no meu estômago, o bicarbonato é colocado na corrente sanguínea. Eu não estou dizendo que eu estou colocando água na corrente sanguínea, eu estou colocando bicarbonato de sódio, que tem um pH 8,8.
bioidêntico produzido pelo nosso corpo. Ok? Para você envelhecer rápido, basta você perder essa relação de HCl, que é o ácido clorídrico, com bicarbonato. Muito bem. Dali a pouco, para de produzir. Por quê? Porque o estômago voltou a ter o pH que ele tem que ter. Só que eu não tenho bife aqui. Eu tomei um copo d'água, pô. Eu não comi um bife, não comi uma batata. Eu tomei um copo d'água. Eu não vou ter o resíduo para consumir aquele bicarbonato que foi produzido. Esse bicarbonato entra na corrente sanguínea. O sangue não pode ter pH trocado. É muito estreita a faixa aceitável. Tá? Então, o corpo pega esse bicarbonato e expulsa ele em direção ao interstício, em direção ao tecido. O interstício também não pode ter pH trocado. O resultado dessa história toda é que aquela corrente, que chama-se alcalemia ou maré alcalina, chega na membrana celular. A membrana celular, se ela for fabricada pelo triglicerídeo de cadeia média, pelo o óleo de abacate, pelo TCM, enfim, o cara come um azeite de oliva, come uma manteiga guiné, come um negócio bem bacana, então aquela membrana dele está preparadinha. Aí ela recebe aquele bicarbonato e ela tem um boost de energia. Como se fosse um choque, como se fosse um... Você tem condição de saber isso aí medindo o pH da urina, por exemplo. Aí o adulto, para funcionar... um banho de sol ali, um banho de sol... Toda vez que você tomar um copo d'água com PRAL negativo, PRAL, PRAL negativo, que é uma água alcalina com alta alcalinidade, alta resistência ao meio ácido. Então, o que a gente faz? A gente oferece para as pessoas a outra asa do passarinho. Passarinho com asa só não voa. Tá todo mundo na dieta ácida. Tá? Então é o seguinte, você não precisa trocar a tua vida do dia para noite e virar um natureba, porque tem um lado prático, né? Tá no restaurante, tá não sei o quê, come uma carne, come não sei o quê. Cara, e a água? Se você tomar uma água dessa qualidade, além dela ter condição de fazer aquela ação de elementos químicos perigosos do corpo, porque ela faz isso. Ela é muito fina porque ela passa por um tratamento a gente afina a água. Ela é dura, então ela é bom para a parte cardíaca. Dura porque tem minerais. Ela tem um pH alto e ela consegue fazer com que teu estômago trabalhe, aí você tem geração de energia. Por isso que a gente chama a nossa água de água funcional. E essa geração de energia, essa retirada de prótons, essa coisa que a gente faz, que mexe com a biologia de fato, é que tem se mostrado eficiente na hora de fazer mutação gênica de RNAs. MicroRNAs aqui, mexe uma coisa ali. Então a pessoa começa a ter uma série de benefícios altamente estudados, provados, com estudo científico, com a gente trouxe um calhamaço aqui. Eu queria até mostrar isso aqui. Sim, tá? Podemos. De assuntos que já foram provados por cientistas coreanos, japoneses, escolas americanas. E a gente incorporou isso no filtro. Então a proposta nossa não é só um filtro para limpar água. É para ajudar na restauração e manutenção da boa saúde. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.